Oi, gente, eu tô aqui essa semana, né, para falar com vocês, na verdade, propor uma tarefa difícil, que é comentar sobre um livro que também é um pouco difícil de falar. Eu digo que é difícil porque nada mais vamos falar do que o livro da Clarice Lispector. Esse é o Perto do Coração Selvagem. Eu sempre digo que é um pouco complicado falar sobre Clarice, porque eu sinto, né, que os vídeos, que as críticas relacionadas a Clarice Lispector, às obras dela, se tornam um pouco pessoais demais, né? E eu vou tentar fazer o menor possível para que essa minha crítica não fique um pouco pessoal, né? Mas sem contar que os livros de Clarice Lispector, as leituras que você faz dos livros dela, né, se tornam realmente experiências pessoais. E qualquer pessoa, como eu já falei no vídeo anterior, né, que é o vídeo sobre A Paixão do Signo de H, que realmente, se você lê um livro uma vez, você vai ter uma perspectiva, né, daquele seu momento em que você leu. E se você for ler o mesmo livro mais para frente, você vai ter outra perspectiva. Então, essa semana eu li o Perto do Coração Selvagem e tenho certeza que, sei lá, daqui a passar um tempão que eu for ler de novo, que eu pretendo lê-lo novamente, eu vou ter outra perspectiva. Só situando aqui a obra da Clarice Lispector no mundo literário, né? Essa foi a primeira obra que ela escreveu e nem por isso mostra o quanto ela foi imatura, né? Porque só mostra realmente o quanto a Clarice possui traços realmente pessoais na sua forma de escrever, né? E mostra o quanto ela é genial, né? Para conciliar sentimentalismo e prosa ao mesmo tempo. O livro foi publicado pela primeira vez em 1943, né? Ele já recebeu vários prêmios e tudo mais. Alguns críticos, né, dizem que a narrativa da Clarice aqui parece muito com o James Joyce e até mesmo Virginia Woolf, né? Mas segundo ela, a própria Clarice, ela não tinha lido nenhuma das obras desses autores para conseguir realmente ter se chegar perto desse estilo, né? E segundo até mesmo as críticas literárias, né, esse livro aqui é tido como uma narrativa, né, um estilo introspectivo, né, em que ele é narrado a partir do ponto de vista da pessoa que vai narrar, né, a partir do seu sentimentalismo. Ou seja, ele vai vivenciando aquelas coisas e vai nos narrando o que ele vai sentindo, né, no decorrer da leitura. Por isso mesmo também, né, ele tem um caráter meio que existencial, né? O personagem aqui narrado é existencial. E como sempre, né, ele também é um livro fragmentado. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Joana, né, que é essa personagem principal, mas não é uma narrativa em que ele segue um fluxo normal, né? A gente vai conseguir apenas ver fragmentos da vida dessa personagem. Fragmentos esses que vão realmente dar a característica forte da personagem e a gente vai fazer com que a gente entenda, né, a história que ela quer passar aqui através desse livro. O livro é dividido em duas partes, né? A parte 1 é realmente uma parte mais se situando, não situando o leitor de uma forma descritiva, mas sim de uma forma mais emocional, né? Em que a gente vai acompanhar o personagem nas suas primeiras impressões sentimentais sobre a sua infância e tudo mais. E já a segunda parte é um pouco mais narrativa, né? Com fluxo mais recorrente, né, em que a gente vai realmente querer saber o que vai acontecer com essa vida dessa personagem Joana, né. O que a Clarice vai fazer aqui neste livro é nos contar a vida da Joana, né, através desses fragmentos. Só que nós vamos conhecer a Joana, né, a partir da sua vivência existencial, né, do seu existencialismo. Então nós vamos acompanhar um personagem desde a sua infância, ela se tornando, passando por pela fase adolescente, né, pensando mais sobre a vida até chegar realmente na fase adulta, com as suas próprias consequências e as consequências das próprias escolhas que ela tomou para a vida. Então logo no início lá a gente vai começar a perceber a Joana desde de pequeno mesmo, né, desde criança, quando ela era muito apegada ao pai, né, que ela tinha um pai muito protetor e tinha uma relação muito forte com o pai dela. O pai dela morre, né? Ela sente uma perda tremenda porque o pai se foi. A gente percebe, por exemplo, né, que há uma fase em que a Joana está na escola, em que pedem para ela fazer uma redação, ou algo assim, né? Ou ela está com... Não, mentira, eu minto. Ela está com a professora, né, dela, e ela pergunta para a professora, professora, o que é que vem depois da felicidade, né? O que é que vem, o que eu vou querer depois de ser feliz?
E a professora pede para eles escrever essa pergunta e fazer essa mesma pergunta mais pra frente, né, enquanto ela estiver mais velha. E ela guarda aquilo na cabeça. E é isso que meio que percorre por toda a narrativa aqui da história. Depois que Joana perde o pai aqui, né, ela vai morar com os tios, né, esses que percebem que a menina é um pouco, eh, não igual aos seus próprios filhos, né, mas diferente. Ela gosta mais de questionar sobre a existência da vida, gosta mais de explorar o que está ao seu redor, né, e realmente é muito preocupada com essa questão de o que é ser feliz, né, sempre está preocupada como é que vai ser, não hoje, mas o depois, o amanhã. Até que os tios delas não aguentam, né, e ela vai passar a morar num orfanato, né, e tem toda, esse núcleo do orfanato que é bastante interessante de ser lido. Daí então eu sei que nós vamos começar a perceber uma Joana mais jovem, que ela vai ter suas primeiras, apaixonites, né. A primeira dela é um professor, e é muito interessante, essa cena em que ela se apaixona pelo professor, né, sendo que o professor é casado e tudo mais. E a gente percebe como é o professor aos olhos dela, né. Como ela se questiona essa forma de adultério em que eles nem mesmo têm um caso, né, mas ela fica lá refletindo sobre isso, raciocinando sobre como é, ter essa sensação de trair e tudo mais. Já ali, partindo para o final, ela conhece realmente o seu marido, né, que é o Otávio. Só que esse Otávio, ele tem uma amante, né, que é chamada Lídia aqui. Então a gente vai realmente conhecer aqui, dentro dessa história, um triângulo amoroso, que é entre Joana, o Otávio, né, que é o marido da Joana, e essa Lídia, que é uma prima meio de longe do Otávio. Vai haver muitas reflexões aqui que a gente vai fazer sobre o seu próprio casamento, né, sobre essa questão de como é estar com alguém e ao mesmo tempo não estar, né, como essa junção entre 2 pessoas nisso que é chamado de casamento. E realmente nessa parte, né, que a Juna vai estar realmente muito preocupada em tentar entender o que é realmente essa busca pela felicidade que ela teve lá desde a da sua infância. Percebe realmente que o Otávio, que é o marido dela, né, se sente realmente um pouco frustrado com a própria Joana, por ela ter essa busca insensível em tentar ser feliz, em tentar entender a si mesma, né, que realmente foi o que levou ele a trair a Joana e procurar realmente essa amante, né. Em que realmente a cena que eu mais gostei aqui é essa cena em que a Joana, né, se encontra com a Lídia e elas conversam lá, tem meio que um atrito, né, a Lídia quer realmente o Otávio para ele, só que a Joana diz que ela pode ficar com ele, mas não jamais vai deixá-lo, né, que realmente existe um laço forte ali, né. Aí só entrando nessa parte foi que eu percebi realmente que a primeira parte era um pouco mais reflexiva, né, é muito carregado de sentimentalismo, né, dessa fase existencial que a Joana passa, e só no final é que o livro passa a ser um pouco mais corrido e narrativo, pra gente tentar entender, saber o que é que vai acontecer realmente com esse triângulo amoroso, né, que se forma, né. Sendo que a própria Joana que meio que tem um amante, né, consegue ter um amante, a gente vai ficar curioso para saber o que que vai acontecer no final. Só digo que o final dele é fabuloso, né, é espetacular a forma como o livro acaba, eh, nunca tinha lido um livro da Clarice realmente que falasse fosse tão existencial, né, porque muitas vezes a gente se perde, né, com o narrador, em tentar saber se, o narrador é mesmo o narrador que está descrevendo algo ou se é o próprio personagem, né. Então ele passa, às vezes, da terceira pessoa para a primeira, né, a gente se confunde ali, em que a própria Clarice se perde, né, na narrativa e vai filosofar sobre a vida e sobre outros questionamentos. Então é bem bacana ler sobre isso. E sim, eu vou ter que ler novamente, né, para ter outra perspectiva mais profunda sobre o livro. Mas de forma, superficial, o livro se trata realmente disso que eu acabei de falar. É um livro que eu indico sim, é um livro que alguns vão se sentir um pouco desconfortáveis, até porque Clarice Lispector é um pouco desconfortável para você se pegar, assim, para você ter um primeiro contato, né. Então realmente é preciso se aprofundar um pouco mais, né, não ler com pressa. Às vezes a pressa é até boa para você entender de uma vez a história, mas ler com calma e tentar ler realmente entre as entrelinhas, né, para tentar entender o que é que a história quer passar, e até mesmo o que a autora estava passando por aquele momento, né, para tentar escrever. Aí, é um livro que eu indico, Clarice Lispector, literatura brasileira, então vale muito a pena ler. Quero fazer o convite aqui, né, para vocês seguirem o Bodega Literária, no Twitter, né, lá eu interajo muito com o pessoal, né, com os meus seguidores, sobre aquilo que eu estou lendo no momento, sobre, HQs, né, sobre vídeos que saem, sobre trailers que sempre rolam por lá, então sigam aqui o Bodega Literária, né, vai estar aqui o user, né, para vocês, seguirem.
que a gente vai estar lá comentando mais um pouco mais sobre isso, ok? Não deixe também de visitar a página do Bodega Literária, né, no site, e também não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo, para ajudar, né, a crescer aqui o canal e sempre ter vídeo todo domingo, né, a partir das 8 horas. Então é isso, beijo para cada um e até a próxima semana. Tchauzinho.